E é chegada a hora de falar do multiatendimento. Então, o multiatendimento, que pode ser acessado clicando aqui. Aqui no multiatendimento, você tem a condição de trabalhar as mensagens aqui, enfim, observar o que está rolando, né? Como a gente havia visto ali anteriormente, tudo que foi conversado está aqui. Mesmo que foi feito, tá, foram feitas aquelas limpezas, a informação fica aqui. Então, é um backup, mesmo que o cliente apague as mensagens do celular, ou que você venha até apagar do seu celular também, as mensagens vão continuar aqui. Interessante, porque isso se torna, inclusive, um backup, né? Então, o objetivo aqui do multiatendimento são alguns. Tá? Um deles, você pode acompanhar, simplesmente saber o que está rolando. Então, você tem um celular com o aplicativo do WhatsApp instalado e aqui, através dessa tela, você pode ter um colaborador ou você mesmo está acompanhando. E se todo o processo está pela inteligência artificial, isso aqui vai servir para pouca coisa. Agora, quando que ele é aplicado? Existem situações que é preciso passar para um humano analisar. Acredito que um exemplo bem neutro aqui, imagina que existe uma situação que um cliente chega e fala: olha, eu não paguei o boleto e eu gostaria de saber se dá para tirar os juros, ou quero negociar uma dívida. Então, certamente alguém do departamento financeiro vai ter que tratar essa questão. Pelos outros treinamentos, né, todos os treinamentos que eu passei, você tem como ensinar a tecnologia a transferir o atendimento para um outro número. Então, sempre quando eu falar em transferir, significa que não será mais trabalhada essa questão pelo número de WhatsApp conectado na máquina, né? E sim, eu vou transferir para um número terceiro. E lá pelas aulas anteriores mostramos como fazer isso. Agora, aqui, você tem condições de atribuir contato. Então, vamos começar a entender na tela. Nós temos aqui as mensagens não atribuídas, ou seja, elas estão rolando soltas ali pela inteligência artificial. Claro que é permissível que você interaja com o cliente a partir daqui. Para enviar, basta clicar nessa setinha ou apertar Enter, tá? Simplesmente a mensagem enviada, como se você estivesse utilizando o WhatsApp Web, ok? Então, você pode ter somente uma situação das conversas estarem aqui, alguém está só fazendo o acompanhamento e, de repente, se é uma situação, por exemplo, essa, que o humano precisa analisar, você pode treinar a máquina para simplesmente falar: olha, nessa situação, diga que um responsável fará contato. E a inteligência enviar essa mensagem e parar. E pode ter alguém aqui muito atento, observando que chegou essa mensagem, então dando sequência nessa ação. Isso são os não atribuídos, ou seja, essa demanda não está atribuída a ninguém, mas tem alguém aqui observando o que está acontecendo. Inclusive, uma dica extra, assim que você implementar a tecnologia, é muito importante você acompanhar como ela está se comportando junto ao seu cliente. Então, aqui também é um local bem interessante. Tá. Eu vou pular aqui para atribuídas. Aqui no atribuídas, note que não tem nenhuma mensagem. Por quê? Porque nenhuma conversa lá foi atribuída a ninguém. Mas ali, pelos treinamentos, não vou mostrar aqui, porque tem nos treinamentos lá de conversação, fluxo, PDFs, enfim, tem esses treinamentos lá. Embora isso vai estar mais no fluxos e ali no conversação. Você consegue, como eu disse anteriormente, ou transferir para um WhatsApp terceiro ou atribuir a alguém. Então, estará atribuída essa conversa a alguém. Então, vamos supor que essa aqui é a tela da pessoa do financeiro. Ela não precisa ficar olhando para as não atribuídas, onde tem toda aquela lista. Ela pode ficar focada só aqui nos atribuídas a ela ou ele. Enfim, está aqui. E no que pingar uma situação de que foi atribuída essa conversa a esse profissional em questão, simplesmente essa mensagem aparece aqui. Vou fazer um exemplo aqui para a gente enxergar. Mas vamos seguir um pouquinho mais aqui para que servem esses outros. Aqui nós temos a arquivadas. Arquivadas, assim que eu resolvi um assunto, eu posso arquivar, mantendo então a minha área de trabalho aqui limpa de qualquer demanda. Então eu sei quem está aqui, eu tenho alguma demanda para resolver. Quem não está aqui é porque eu já resolvi. Então eu posso simplesmente arquivar ou desatribuir. Se eu arquivar, ela vai para arquivadas. Se eu desatribuir, ela vai para não atribuída. Lógico que você pode usar isso da forma que você quiser, mas uma forma comum, tá? O cliente está ali em conversação. Então, no que ele entrou em conversação, obviamente que ele vai estar aparecendo aqui em não atribuídas. Aí o cliente precisou falar com um humano específico, uma situação pontual, e esse humano está aqui acompanhando a questão no não atribuídas. Esse humano, quando terminou de resolver o caso, ele pode arquivar. Quando ele arquivar, não vai aparecer nem em não atribuídas, nem em atribuídas.
vai estar simplesmente aqui aparecendo em arquivadas. Ou seja, significa que a plataforma está limpa de demandas, pelo menos com esse cliente. Né? Aqui, como você pode ver, eu tenho uma lista, né, de contatos. Eu, pelo menos, entenderia que eu tenho tudo isso aqui para resolver. E ela não está atribuída a ninguém. Então, alguém precisa tratar essa questão. Lembrando que todos estão aqui, são simplesmente todos os que estão se comunicando no WhatsApp. Né? Então, é bastante recomendado usar atribuídas em situações assim. Vale também um destaque maior de que esse painel faz muito sentido quando você tem uma série de departamentos onde, a depender da tratativa, são humanos que precisam avaliar a situação, não dá para uma máquina avaliar. Então é muito comum, por exemplo, uma empresa de assistência técnica. Então você tem, vamos supor, manutenção de PC, você tem instalação de softwares, né? Você tem vários departamentos na empresa. Suporte ao usuário, pré-venda, pós-venda, boas-vindas nas vendas, né? Então vamos supor que você tem vários departamentos e todo mundo quer usar o mesmo WhatsApp para se comunicar com os clientes, né? Então esse painel tem bem esse objetivo. Então por isso configurá-lo para que as transferências de atribuições sejam dadas é bastante recomendado. Existe também aqui as exclusivas. As exclusivas, inclusive, ela nasceu para justamente preservar alguns contatos dos olhos de todos da empresa. A única pessoa que pode ver o exclusiva é para aquela pessoa que um determinado cliente foi definido como exclusivo. Então, somente o usuário master pode definir algumas personalidades aqui como exclusivo a alguém. Quando for exclusivo a alguém e tiver flegado dessa maneira, marcado dessa maneira, somente aquela pessoa que é exclusiva verá essa mensagem. Tá? Ainda temos aqui ver todas as conversas. Seria mais ou menos assim, que seria tipo um fator de um gerente. Né? Um gerente ele consegue ver as não atribuídas, consegue ver as atribuídas de todos os usuários, consegue ver as arquivadas. Quando ele clica aqui em ver todas as conversas, todas elas são carregadas aqui justamente nessa página, atribuídas ou não. Não vai enxergar o exclusivas. Exclusivas é sempre exclusiva. Tá? Vamos agora entender um pouco mais aqui das funcionalidades disponíveis aqui nessa tela. Bom, já explicamos o ver todas as conversas, a situação de atribuídas, excluídas, atribuídas e arquivadas. Eu tenho essa opção de assinar mensagem. Significa que quando eu enviar a mensagem, vai aparecer o meu nome em negrito. Por exemplo, vou enviar aqui uma conversa para aquele número que a gente está usando desde o início aqui para fazer os treinamentos. Escrevi um olá, apertei Page Up e observe que chegou, tá vendo? Tem aqui o meu nome, ele está com esse asterisco aqui. Aqui ele não dá a formatação, mas se olhar ali no WhatsApp vai estar em negrito, Daniel, ou seja, agora quem escreveu isso foi o Daniel, não foi a tecnologia, e está aqui a minha mensagem, olá, data e hora do envio. Tá? Por quê? Porque está marcado aqui como mensagens assinadas. Bom, para você cadastrar mais usuários, né, mais funcionários para interagir aqui com a plataforma, você vai fazer essa configuração lá em ajustes. Temos aula sobre isso aqui também no canal. Mas ali em ajustes na parte gerencial. Então você pode ali adicionar novos usuários para poder interagir. Assista a aula caso ainda não tenha assistido. Dando sequência, cada contato você tem uma série de opções. Então clicando no nome dele aqui, você tem condições de ativar ou pausar a inteligência artificial. Então veja, quando eu enviei esse olá, a hora que a pessoa que recebeu essa mensagem responder, a inteligência artificial vai responder. Então, se você não quer interferência da inteligência artificial nesse momento, basta você clicar aqui, vem uma mensagem dizendo um alerta pedindo para não esquecer de salvar, só vai funcionar a hora que você salvar. Feito isso, agora a inteligência artificial não vai mais atuar se comunicando aqui com o Daniel, né? Sou eu mesmo. Então, continuando, quero reativar, basta eu clicar aqui, e aí então reativou, necessário salvar. Decido atribuir manualmente a demanda desse trabalho para algum outro colaborador. Basta clicar aqui em contato sem atribuição, atribuído a, então não está atribuído a ninguém. Clico nessa lista, e aqui vai aparecer a lista dos seus colaboradores. Então eu posso ir lá e atribuir, eu vou até fazer isso, atribuir ao Daniel. Apesar de ser o mesmo Daniel, existe o Daniel que é o master, suposto master aqui da plataforma, e por acaso existe o Daniel com quem a gente está conversando, tá? Eu atribuí aqui ao Daniel, você vai ver, daqui a pouco eu vou lá na atribuídas, você vai ver que esse contato vai estar lá, necessário salvar.
Bom, posso definir tags, posso definir status. Esses status eles vão interagir lá com o nosso CRM, ou seja, você consegue distribuir exatamente qual estágio que está esse contato. Você também pode editar o nome, adicionar um e-mail. Aqui, olha, definir exclusividade. Por eu estar com a função gerencial aqui, como master da plataforma, eu consigo definir a exclusividade desse contato. Os demais usuários da plataforma não conseguem fazer a definição de exclusividade. Para quem eu definir como exclusivo, vai aparecer somente para essa pessoa. Ainda temos aqui na área de baixo os detalhes. Você pode escrever algum detalhe, alguma informação, algum lembrete. E também pode deixar fixado. Se eu colocar aqui, vai fixar esse contato no topo da minha lista. Então, despausei a automação, atribuí ao Daniel, fixei. Os demais itens não alterei, apenas apresentei para o seu conhecimento. Vou dar um salvar. Note que agora aqui o Daniel não está mais aqui, sumiu. Porque ele não é mais um contato não atribuído, ele vai estar aqui nos atribuídas, vamos ver. E está aqui, foi atribuído a Daniel. Então, nesse momento, o Daniel, naturalmente, né, ou enfim, quem é responsável, vai dar continuidade nesse atendimento. Tá? Então, após a pessoa ter dado continuidade nesse atendimento, tem duas alternativas. Simplesmente arquivar, e ela vai voltar para cá, ou desatribuir, e ela vai voltar para não atribuídas. Para isso, basta clicar aqui. Para desatribuir, basta eu clicar aqui e escolher ninguém e salvar. Dessa maneira, automaticamente já some aqui do meu painel e volta a estar aqui em não atribuídas. E muito bem, está aqui não atribuídas e com o símbolo de fixado. Também é possível, seja ali de atribuídas ou não atribuídas, arquivar esse contato. Vamos supor que, bom, já está resolvido, só me interessa falar com essa pessoa de novo caso venha me procurar. Então basta vir aqui nesse extremo da direita aqui e arquivar. Esse contato, novamente, deixou de aparecer aqui na tela. Se formos lá em arquivadas, aqui está marcado como arquivadas. Voltando aqui para não atribuídas, veja que o Daniel não aparece mais aqui. Se eu clicar em ver todas as conversas, o Daniel volta a aparecer. Continua a linha arquivadas, como você pode ver. No entanto, se eu vier aqui em não atribuídas, mais uma vez ele ocultou o Daniel, porque ele está lá em arquivadas. Caso eu queira ver todas, basta clicar em ver todas as conversas e mais uma vez o Daniel aparece aqui. Outras funções bastante interessantes. E caso eu queira desarquivar, perceba que no contato do Daniel existe agora esse símbolo, que justamente diz desarquivar. Se eu clicar aqui, ele volta a aparecer aqui nas não atribuídas. Outros elementos interessantes que nós temos aqui. Clicando aqui no contato, nós temos aqui na área de baixo, eu tenho como anexar arquivos para enviar. Eu tenho como ter respostas prontas, que eu vou mostrar já na sequência. Temos como utilizar emojis. Temos como também gravar áudio. Com relação às mensagens prontas, as respostas rápidas, mais uma vez, considerando num exemplo onde, dados movimentos, é preciso ir para a mão de um humano, e esse humano analisou a questão, e rotineiramente esse humano está sempre enviando contextos muito parecidos. Embora que se isso estiver acontecendo com muita frequência, vale a pena avaliar se não é o caso de usar esses contextos que costumam ocorrer frequentemente e treinar a inteligência artificial para responder, poupando assim a necessidade da mão de obra. Ainda assim, nós criamos aqui uma situação onde você pode ter respostas prontas. Elas são divididas por textos, por pesquisas de categorias e você pode trabalhar com isso aqui de maneira bem facilitada. Vamos cadastrar umas aqui para a gente entender melhor. Para cadastrar as respostas rápidas, você deve vir no rainho que está aqui, ó, respostas rápidas. Então aqui você tem a oportunidade de adicionar uma nova resposta. Primeira coisa é você definir se esse padrão ele será público, visível para todos da empresa ou privado, somente visível para quem está desenvolvendo. Eu vou deixar aqui disponível para todas as empresas. Então, eu vou escrever a mensagem. Por exemplo, procedimento técnico, falta de internet. Desliga o roteador, espere 30 segundos e religa o roteador. Tem umas dicas aqui, você pode usar esse hashtag nome, hashtag data ou hashtag e-mail para que já saiam essas informações no contexto. Então, poderia colocar no hashtag nome, para realizar esse procedimento, você deve, enfim, aí é a criatividade da sua frase. Você deve escolher uma categoria. Ao clicar aqui, eu não tenho nenhuma categoria, vou cadastrar a primeira. Para isso, basta apenas digitar o nome da categoria
por exemplo, suporte técnico. Defino que eu estou usando uma mensagem de texto, posso também usar áudio, imagem, vídeo, arquivo, então tudo isso você já pode ter pronto. E dou um criar resposta. Feito isso, esse card já está pronto, ele pode ser naturalmente excluído. Há campos para facilitar aqui a pesquisa, seja por categorias ou por pesquisa. Se eu vier aqui agora, eu tenho a categoria suporte técnico, ou posso também pesquisar por texto. Mas enfim, está pronto aqui o nosso modelo. Agora vamos imaginar que eu estou numa conversa aqui com esse cliente e o que eu preciso mandar para ele é aquele texto que já está pronto. Então, simplesmente agora eu clico aqui no raiozinho. Naturalmente aqui tem um só, ficou fácil, né? Mas você poderia filtrar para encontrar. E no caso aqui eu encontrei, basta clicar. Ao clicar, já fica aqui posicionado para envio e basta você apertar. Então a mensagem é enviada. Como eu estava marcado lá para assinar, está saindo aqui com o meu nome. Se eu tiver desmarcado essa opção de assinar, não apareceria aqui meu nome. Apareceria direto aqui apenas o texto. Então isso aqui funciona muito bem para criar agilidade aí realmente no processo e evitar tempo desperdiçado com digitação, erros ortográficos e coisas nesse sentido. Bom, é uma tela bem simples, bem prática, muito usual. Você pode ter quantos usuários você desejar, verifica aí as políticas do seu contrato e qualquer dúvida, como sempre dizemos, só procurar a nossa área técnica que será um prazer auxiliá-los. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.